Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje eu vim falar com vocês sobre um tipo de hospedagem lá na Itália que quase ninguém conhece, é o agriturismo. Você já ouviu falar? Então antes de eu começar a falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais. Agriturismo. Você já ouviu falar o que significa agriturismo? Eu nunca tinha ouvido falar até uns 2 anos atrás. Como muitas pessoas sabem, você que está me assistindo já deve saber que eu sou uma apaixonada pela Itália. Corre meu sangue italiano aqui, então é um lugar que eu adoro e eu volto quantas vezes eu precisar e eu puder. Eu procuro maneiras de fazer com que minha experiência seja diferente. Foi então que eu descobri o agriturismo. Agriturismo é um tipo de hospedagem onde você fica numa propriedade rural. Você fica numa fazenda que produz vinho ou numa fazenda que produz azeite, azeitonas. A hospedagem pode ser um quarto individual, pode ser uma suíte, pode ser uma casa anexa. Isso tudo depende do local e da região que você vai ficar. Quando eu fui no ano passado, eu queria ir para Toscana, certo? Então, na Toscana, o que eu mais adoro lá? Quer dizer, eu adoro tudo, mas eu adoro o vinho Chianti, que é um dos meus preferidos. Então, eu queria uma propriedade, vivenciar um local onde tivesse a produção do vinho Chianti. Então, eu fiquei numa cidadezinha que chama Greve, em Chianti, e lá eu optei por um agriturismo bem pertinho da cidade, onde eles produziam as uvas, e lá também era um produtor de azeites. Esse tipo de hospedagem faz com que você mergulhe naquele lugar, sabe? Você tem a vivência mesmo. Você vai conhecer as plantações, tem lugares que permitem que você veja a produção do vinho, do azeite. Você toma café da manhã com os seus anfitriões, geralmente são os produtos locais, os produtos que eles trocam entre as fazendas, entre as propriedades. Foi uma experiência incrível. Eu fiquei numa suíte, parecia um hotel mesmo. A minha suíte era bem grande, tinha o café da manhã somente, não tinha nem almoço nem jantar. Tinha o café da manhã, só que assim, o café da manhã, num hotel, você senta, toma o seu café da manhã e vai embora. Lá não, você senta, aí o seu anfitrião vem conversar com você, pergunta de onde você é, aí a mesa ao lado também, começa a contar. No fim, a experiência de café da manhã, que geralmente num hotel você demora 20 minutos, meia hora, acaba se estendendo aí por 2 horas de bate-papo, de contações de histórias, de cultura, enfim. É uma experiência que eu acho que vale muito a pena. Eu fiz lá como base e de lá eu fui conhecendo as cidadezinhas que eu queria ali na Toscana. Então, como eu falei antes, eu fiquei em Greve, em Chianti, que é bem central. Eu estava a 20 minutos de Firenze e a 40 minutos de Siena. Então, todos os dias a gente acordava e pegava o carro e saía conhecer uma das cidades ou mais de umas cidades, né? Mais de uma cidade daquela região. Então, é uma experiência que eu acho que vale a pena você colocar aí na sua wishlist da Itália. Se você já fez aquele programa de turista que todo mundo faz, conhecendo todos os pontos turísticos, que é válido também. Eu acho que quando você vai a primeira vez para um lugar, você tem que fazer os programas que você já viu, que viu na TV, que você leu na internet, que você leu em algum livro. Vocês assistiram aquele filme Sob o Sol da Toscana? Se não assistiram, assistam, porque a experiência de você ficar no agriturismo é mais ou menos a experiência que a protagonista lá fez. Ela foi morar, mas se você não precisa morar, você pode viver aquilo lá, ficando poucos dias nesses lugares. Eu quero muito voltar e ficar mais tempo, porque
ou conhecer outros agriturismos, porque é muito interessante. Esse tipo de hospedagem, ele não é muito conhecido aí. Aqui no Brasil, acho que pouquíssimas pessoas conhecem, mas lá na Itália é muito popular. Lá na Itália e na Europa é muito popular, porque as pessoas realmente gostam de viver a experiência. O europeu é fantástico, né? O europeu, ele gosta mesmo de curtir a vida, de curtir as experiências, de aproveitar o verão. Eu fui no verão, tá? Então, estava no auge das produções. Para você se hospedar nesse lugar, hoje em dia tem muitas possibilidades. Tem o site agriturismo.it, que é o da Itália, que você pode ir lá pesquisar o tipo de experiência que você quer ter. Tem os agriturismos, que é estar em família, que é uma piscina, um lugar para os seus filhos brincarem, também tem. Então, tudo, eu vou falar mais uma vez, tudo é uma questão de pesquisar e planejar. Eu acho que essa é a palavra, são as palavras-chave. Uma coisa importante para ficar num agriturismo, eu acho que você tem que estar com um carro, tá? Se você vai para as grandes cidades da Itália, você não precisa ter carro, porque lá tem trem, tem os metrôs, tem tudo isso. Mas se você quer conhecer as estradinhas, as cidadezinhas, os lugarzinhos, você tem que alugar um carro, tá? E lá é muito tranquilo de dirigir, tem as estradas que não são as principais, e tem as estradas, as autobans lá, que não chamam autoban, tem algum outro nome, mas são estradas grandes e são muito bem sinalizadas, é muito bacana e é muito tranquilo dirigir na Itália. Para esse tipo de experiência, a não ser que você queira chegar no agriturismo e ficar mergulhado lá e não ir para lugar nenhum mais, falar, não, agora eu vou tirar uma semana aqui para não fazer nada fora, né, para ficar aqui e boa, aí você não precisaria de um carro. Mas, caso contrário, eu acho que alugar um carro é interessante. Aí você me pergunta, vale a pena financeiramente você ficar no agriturismo? Tem agriturismo para todos os gostos, tá? E bolsos, certo? Então, você tem que ficar atento se você gosta de compartilhar banheiro, se você não gosta de compartilhar banheiro, se você quer ficar numa casa anexa e não quer ficar num quarto. Então, tem todas essas questões que você precisa ver. Para mim, compensou financeiramente eu ficar num agriturismo na Toscana, porque os hotéis geralmente são com preço bem elevados, né? Porque Firenze é o auge, né? No verão todo mundo quer ir para Firenze, os hotéis lá têm os preços bem altos, e os hotéis na Itália a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem também essa questão dos prédios serem muito antigos, então alguns não tem elevador, ou às vezes tem elevador, mas não entra a sua mala. Então tem que prestar atenção em tudo isso. E como eu fiquei num lugar que era muito bem localizado, eu já falei para vocês, eu aluguei um carro. Estando com um carro era muito bem localizado, o custo-benefício valeu muito a pena, tá? Eu fiquei numa suíte, eu tinha o meu banheiro, para você ter ideia, o meu quarto ele tinha um banheiro e um lavabo e uma saleta, assim, era muito lindo. O lugar era muito legal, os donos do lugar eram muito legal, então assim, muito acolhedores. Nesse agriturismo que eu fiquei, eu só tinha direito a café da manhã, mas eu só tinha direito e também não existia a opção de outras refeições, tá? Mas assim, você descia uma escadaria, você estava na praça, no meio da cidadezinha, e ali tinham vários restaurantes. Inclusive tem um restaurante lá que eu adoro, que chama La Cantina. Se vocês forem para Greve em Chianti, anotem aí, La Cantina. A comida é deliciosa e um ambiente muito legal, eu me senti realmente em casa naquele lugar. Tem o vinho deles próprios, é muito legal. E eu já fui para lá mais de uma vez, por isso que eu falo aí para vocês com propriedade. E você, tem vontade de viver uma experiência assim? Se tem, deixa aqui nos comentários que tipo de experiência você quer, você tem vontade de ter.
ir numa vinícola, numa produtora de azeite, de azeitonas, ou numa fazenda de trufas, tem também fazendas de trufas. Então tem várias experiências. Qual é a sua vontade, né? Deixa aqui nos comentários, porque aí a gente pode falar mais sobre isso. Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais. Para quem não sabe, eu estou fazendo várias viagens gastronômicas na minha cozinha. Aproveitando essa quarentena aqui, que a gente está preso dentro de casa, a gente não pode viajar para lugar nenhum, vamos viajar na cozinha, né? Então me segue lá que eu tô postando várias coisas legais para vocês. E todas as quartas-feiras eu vou postar um vídeo aqui trazendo alguma novidade, falando sobre alguma curiosidade sobre viagens, tá? Então, ativa o seu sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!